Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para abordagem de temas relacionados com o Espiritismo e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Você já deve ter percebido que eu procuro abordar temas que são comuns dentro do Espiritismo. Aqui, nós já falamos um pouco sobre a história do Espiritismo, sobre espírito e alma, também falamos um pouco sobre a divisão dos corpos, mas neste áudio eu gostaria de abordar mais dois assuntos que são muito comuns no meio espírita, que são o médium e também a mediunidade. Na verdade, é muito difícil abordar um tema sem abordar o outro, não é mesmo? Mas, para facilitar o nosso estudo, nós vamos, em um momento, discutir primeiro o que é médium e, num segundo momento, vamos falar um pouco sobre mediunidade. E vamos começar falando sobre o médium, pois ele é o intermediário, é aquele que apresenta as faculdades ou características mediúnicas. E o significado ou raiz da palavra médium também está no latim e significa aquele que está entre. No caso, aquele que faz a ponte, não é? Entre os planos espiritual e o plano físico. E o médium é uma figura muito, mas muito comum no meio espírita, também na Umbanda, no Candomblé e em outros segmentos espiritualistas. Segundo o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 14, nós temos o seguinte trecho: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Quer dizer que, segundo o Livro dos Espíritos, todos nós, sem exceção, somos médiums, em maior ou menor grau. E o interessante é que a codificação do Espiritismo faz uma divisão em 8 tipos de médiums. Na verdade, essa classificação está relacionada com os tipos existentes também de mediunidade. E segundo a codificação do Espiritismo, existem 8 tipos de médiums. Na verdade, essa classificação está relacionada com os tipos existentes de mediunidade. Como primeiro exemplo, nós temos os médiums de efeitos físicos. São aqueles que têm a capacidade de gerar fenômenos materiais, como elevar objetos ou gerar sons, por exemplo. E basicamente existem 2 divisões nessa classificação, que são os médiums facultativos e os médiums involuntários. No caso dos facultativos de efeitos físicos, existe a consciência dessa capacidade por parte do médium. E no caso do médium involuntário, ele pode estar gerando esses efeitos ou esses fenômenos físicos sem se dar conta. De qualquer forma, essas faculdades nem sempre são percebidas na medida em que existem outras formas de mediunidade quando o assunto é a comunicação entre os planos. Ou seja, é um tipo de mediunidade que, digamos, atualmente é um pouco mais rara de se observar, uma vez que nós temos outras formas de comunicação mais sutis. Mas vale aí uma pausa para fazer um estudo sobre esse tipo de médium de efeitos físicos. Num segundo exemplo, nós temos o médium sensitivo. Todos os médiums são sensitivos, de alguma maneira, não é mesmo? Mas este exemplo é para classificar as pessoas que sentem arrepios ou presenças espirituais nos ambientes. Basicamente, nós estamos falando de todo tipo de médium, porque todos eles também são sensitivos em algum grau de intensidade. E no terceiro exemplo, nós temos os médiuns audientes, que são aqueles que ouvem vozes dos espíritos. Muitas vezes, essas vozes são percebidas internamente, através do campo mental, e em outros casos, são vozes externas muito claras. Esse último caso, então, seria aquele que classifica o médium audiente. Esse médium
pode se comunicar diretamente com os espíritos através da fala dos espíritos. E o médium percebe estas vozes de maneira interna ou externa. E, em outros casos, o médium pode até servir de intérprete entre um espírito e um encarnado. No quarto exemplo, nós temos os médiums falantes. São aqueles que transmitem as mensagens através da linguagem falada, obviamente. O espírito comunicante influencia o aparelho fonador do médium. Geralmente, neste caso, o médium não tem muito a consciência desta comunicação. No quinto exemplo, nós temos o médium vidente. São aqueles que conseguem ver os espíritos. Essa capacidade de visão se dá com o médium acordado. Porém, não é em todo momento que ele está vendo seres dos dois planos. Claro que existem casos relatados por médiums que eles precisam tomar muito cuidado para não se confundirem, pois muitas vezes podem estar falando com um espírito, achando que estão, na verdade, conversando com um encarnado, não é? O sexto exemplo são os médiuns sonâmbulos. Isto é quando o espírito está liberto do corpo físico. E neste caso, ele tem as suas ideias geralmente mais apuradas da sua missão enquanto encarnado e conhecimentos mais amplos da vida. Por isso, ele pode passar, através do corpo físico, impressões mais definidas da sua consciência, que agora está liberta. Em outros casos, justamente por essa ampliação das suas ideias e pelo fato de estar no plano espiritual, o médium sonâmbulo pode conversar com outros espíritos e transmitir informações através do seu corpo físico. Este é um caso bem interessante e cabe também um estudo mais aprofundado. No sétimo exemplo, nós temos os médiuns curadores, que também são chamados de médiuns de cura, não é isso? Então são os médiuns que promovem a cura através muitas vezes do toque ou até mesmo do olhar. Nesses casos, há uma força magnética que o médium emana em direção ao assistido para promover a cura. Muitos médiums têm essa capacidade e talvez nunca tenham ouvido falar sobre magnetismo. Na verdade, trata-se de um dom que também merece bastante estudo da nossa parte. E o oitavo e último exemplo são os médiuns pneumatógrafos. Na verdade, são os médiuns de psicografia, uma capacidade talvez mais conhecida pelo fato de Chico Xavier a utilizar muito, não é mesmo? Então, médium e mediunidade são dois termos que estão sempre relacionados. E quando nós falamos de mediunidade, estamos praticamente descrevendo melhor as características de um médium. Outra coisa muito importante é que o médium deve filtrar informações recebidas ou observações que ele faz no plano espiritual, pois nem sempre há a necessidade, digamos, de chocar o grupo mediúnico com informações mais pesadas para não promover a queda da corrente mediúnica do grupo. E existem muitos exemplos. Futuramente eu vou relatar um caso de apometria onde acontece justamente essa questão da necessidade de filtrar as informações. E agora que nós já falamos um pouco sobre a classificação dos médiums, vamos falar então de mediunidade. Mediunidade é uma palavra derivada da palavra médium, obviamente, que por sua vez tem origem no latim e que significa entre. Então, mediunidade é a capacidade de um indivíduo de estar entre os dois planos, de fazer a ponte ou ainda de servir de canal de intermediação entre os planos espiritual e físico. E cabe também uma observação, tá bem? Ouve-se muito pelas casas espíritas recomendações sobre desenvolver a mediunidade, não é isso? Ou da necessidade das pessoas se envolverem em trabalhos mediúnicos, cursos, etc. O que é muito positivo, claro.
Mas, de cara, eu gostaria de dizer que é necessário estudo e equilíbrio. Por isso, a leitura do Livro dos Médiuns é fundamental, além das escolas preparatórias que formam os médiuns para atuarem nos trabalhos espirituais da melhor maneira possível. E por que é que eu estou falando isso? Para que as pessoas não cometam um erro primário de assumirem compromissos em todos os trabalhos da casa, todas as atividades que surgirem pela frente, sem estarem preparadas ou sem terem tempo para isso. E também para não cometerem erros de avaliação e nem caírem numa postura perigosa que é a do achismo. Ou seja, eu acho que mediunidade é isso ou mediunidade é aquilo sem um embasamento. E é aí que entra o Livro dos Espíritos, como ferramenta de estudo e de consulta, além do Livro dos Médiuns. Então, o que eu quero dizer de forma bem resumida é que, claro, é interessante desenvolver a nossa mediunidade, mas eu tenho visto que, às vezes, a pessoa chega na casa espírita e ela é colocada em um monte de atividades, em um monte de trabalhos até mediúnicos, sem uma formação adequada. E aí nós começamos a perceber vícios, começamos a perceber equívocos. Não que eu seja totalmente a favor daquela doutrina purista. Veja, não estou dizendo se é certo ou errado, não é? Mas me parece que, inclusive, os dirigentes das casas espíritas devem tomar um pouco de cuidado para não sobrecarregar a pessoa que chega até a casa e que, às vezes, ainda está num processo de tratamento e ela, digamos, é meio que jogada para todos os trabalhos que a casa oferece e ela não está equilibrada para isso ainda, está bem? Bom, continuando, nós estamos falando sobre mediunidade, então vamos dar prosseguimento aqui. Existem vários tipos de mediunidade, não é mesmo? Mas talvez a mais conhecida das pessoas, nós já até comentamos, seja a mediunidade de psicografia, porque a maioria de nós acompanhou um pouco, ou muito de perto o trabalho do médium Chico Xavier, não é isso? Que escrevia cartas, poemas e grandes obras da nossa literatura espírita através da mediunidade de psicografia. Bem, então, para facilitar e organizar o nosso estudo, nós podemos dizer o seguinte sobre psicografia. É quando o espírito ele induz o médium a escrever através da sua influência. Sabemos que existem casos onde o espírito exerce uma força muito grande sobre o braço, sobre a mão do médium. E até mesmo a caligrafia fica bem diferente daquela que o médium está acostumado a reproduzir, não é? O interessante nesses casos é que o mentor faz uma acoplagem ao chácara humeral do médium. Esse chácara fica localizado nas costas, basicamente na mesma direção do chácara cardíaco. Então o chácara humeral é o responsável por essa conexão tão forte do espírito com os membros superiores do médium, que nesse caso é chamado de médium mecânico, ou seja, ele pode não ter total consciência da mensagem que ele está escrevendo, ok? Mas, geralmente, nós percebemos que a escrita ela acontece simplesmente com a aproximação do mentor e o seu médium. E o médium, nesse caso, muitas vezes, pode estar ciente da mensagem que é passada através dele. Mais uma vez, também é interessante o médium estar atento para filtrar as informações. Embora eu particularmente acredito que o seu mentor não vai passar nenhuma informação constrangedora, né, para, digamos, os familiares que aguardam notícias dos seus entes queridos, por exemplo. Outro tipo de mediunidade também bastante conhecida é a psicofonia. É quando o mentor se aproxima do médium e este transmite a mensagem através da fala. Geralmente o chakra ativado é o laríngeo e muitas vezes o médium sente um calor na região da garganta. É justamente a influência do seu mentor sobre este chakra.
Nesses casos também percebemos que até a voz do médium muda um pouco, assumindo características do mentor ou do espírito comunicante. Tudo isso é muito interessante, é muito bacana, não é? A mediunidade de vidência é a mediunidade da visão astral, que permite ao médium, ou melhor, que permite ao médium enxergar espíritos e cenários do astral. O chakra responsável é o frontal. Também existe a mediunidade de audiência, que é a capacidade de ouvir os sons do plano espiritual. Esses sons geralmente são mensagens dos espíritos, obviamente, não é? E a mediunidade de cura, que também é muito apreciada, digamos, no meio espírita, no meio espiritualista. A mediunidade de cura está presente nos passes magnéticos, de tratamentos específicos, no tratamento à distância e nas cirurgias espirituais, por exemplo. A energia do médium, neste caso, deve ser a mais limpa possível, de formas, pensamentos inferiores ou pesadas, muitas vezes resultantes de medos, pensamentos de raivas ou algum tipo de vício, ok? Não que nos outros tipos de mediunidade o médium possa ser mais, digamos, desregrado ou mais permissivo, não é isso. Em todos os casos, para obtenção de resultados melhores, né, o médium deve procurar sempre manter uma conduta elevada. Cá para nós não é muito fácil, não é? Porque até mesmo no meio espírita, quando você percebe o médium procurando levar uma vida com uma moral, digamos, um pouco mais elevada, às vezes ele também não é muito levado a sério, não é? É muito interessante o nosso comportamento, não é verdade? E também nós podemos falar sobre a mediunidade de desdobramento. Esse tipo de mediunidade é muitas vezes admirada pelas pessoas. Nesse caso, o médium consegue sair do corpo e ir a locais onde a sua energia anímica é necessária. Não seria bem uma viagem astral, mas, de qualquer forma, tanto o desdobramento para trabalhos espirituais como as viagens astrais devem ser feitas sempre com o amparo dos nossos mentores pessoais e pelas equipes espirituais também, que estão à frente dos trabalhos mediúnicos, não é? Não são todos os médiuns que estão capacitados a sair pelo astral sozinhos, hein? Então, cuidado quando você ouve, né, por exemplo, alguém te falar assim, olha, eu me desdobro a hora que eu quiser e eu viajo pelo astral e eu vou em todos os lugares, para cima e para baixo. Eu fico observando esse tipo de postura e observo com as minhas reservas e com um pouco de cuidado, porque, até por experiência própria, eu entendo que é necessário muito controle para que você esteja no astral realizando algum tipo de trabalho, não é? Então, vale sempre tomar cuidado, principalmente quando nós nos propomos a participar de um trabalho como esse, tá bem? Existe também a mediunidade de transporte. Esse tipo de mediunidade, ou característica mediúnica, foi muito empregada no início da codificação e também das comunicações entre os planos espiritual e físico. E era necessário esse tipo de fenômeno para provar a ação dos espíritos sobre a matéria, pois muitas pessoas simplesmente não acreditavam que os espíritos pudessem atuar sobre a matéria. Esse tipo de mediunidade ainda é utilizada para a retirada de objetos carregados de energias negativas e que muitas vezes chegam até nós em formas de presentes, alimentos, enfim, e que vem carregado com essas energias nocivas que algumas pessoas mais desequilibradas acabam se prestando esse papel, né, infelizmente. Nesse tipo de mediunidade, nós percebemos que o médium fornece a sua energia anímica para os espíritos encarregados por esse tipo de trabalho, para que eles possam retirar objetos dos lares das pessoas, e esses objetos são trazidos até o local onde há a corrente mediúnica, para que eles possam ser desprogramados e destruídos. Enfim, retirando esses objetos dos lares
dos nossos lares, muitas vezes, não é? E também existe a mediunidade de psicometria, que é muito interessante também. A mediunidade de psicometria é até utilizada pela polícia em muitos países. A polícia chama esse tipo de médium simplesmente de sensitivo ou paranormal. E ele pode rastrear pessoas através da sua assinatura energética, porque cada um de nós tem uma assinatura que é pessoal, é como se fosse uma digital, tá bem? Então a minha energia é única e ela fica impregnada nos objetos que eu usualmente toco, utilizo, visto no caso de roupas, não é? Então o médium de psicometria, ele consegue então rastrear a pessoa através da sua energia, da sua assinatura energética. Então, nós falamos um pouco sobre médium e os tipos de mediunidade, e com certeza ainda há muito para estudarmos, não é mesmo? E olha só, quem é médium em qualquer lugar. Não adianta muito ser médium apenas nas casas espíritas. Por isso, a mediunidade deve ser sempre utilizada e o médium deve estar também sempre atento. Atento e manter uma postura adequada, pois a ideia não é chegar para as pessoas e ficar passando mensagens ou dizer que está vendo um vulto do lado delas sem uma averiguação. Não podemos nos tornar pessoas inadequadas, não é? Mesmo porque nem todas as pessoas compartilham das mesmas ideias e crenças como nós. Mas podemos, nesses casos, verificar a atuação da espiritualidade tomando conta das situações e também consultar o nosso mentor para saber como proceder da melhor maneira. E outra coisa, ser médium não é nada demais. O médium que é sério não é um artista. Se o médium atinge uma posição de destaque por sua conduta, por seu caráter, seu conhecimento, etc., é interessante que ele se mantenha sempre atento para não deixar se influenciar por sentimentos negativos e acabar se envolvendo em situações que muitas vezes são disfarçadas como normais, permissivas, não, tudo bem, pode fazer, não pega nada, e que podem levar o médium por caminhos nada bons. E para aqueles que ainda não se acham médiums, o interessante é tomar cuidado com as pessoas que se aproximam com aquela máscara de bonzinho. O verdadeiro médium nunca vai se colocar em uma condição de ser o nosso salvador. Nunca vai induzir alguém a práticas de abuso, seja de ordem financeira, sexual ou qualquer outra modalidade. E apenas para deixar claro, quando eu falo sobre questão financeira, existem trabalhos ou institutos onde você busca um terapeuta espiritualista, que também é médium. Nesse caso, você já sabe que vai investir um valor para falar com o terapeuta. Um estabelecimento sério deixa isso muito bem claro. Também há casos onde uma ajuda financeira é solicitada, mas para arcar com as contas da casa, não é mesmo? Então, são questões fáceis de separar e nada tem a ver com o meu pedido de cuidado com os falsos médiuns, ok? Desses nós queremos mesmo a distância, não é? Então é isso. Nós falamos um pouco sobre mediunidade e médium. Mais uma vez eu agradeço muito a sua atenção e a sua paciência e em breve nós estaremos de volta falando sobre novos temas sobre espiritualidade e eu vou procurar intercalar também com outras questões, como medo, ansiedade, a lei de atração, enfim. Mas isso é para os nossos próximos encontros. Muito obrigado e um forte abraço.